Olá, meus queridos, minhas queridas, a paz seja com todos, amém? Sejam todos bem-vindos aí. Mais uma vez estamos aqui gravando esse vídeo para vocês, amém? Falando aqui do Evangelho de Cristo, né? Partilhando com vocês o pão, como diz aí o nome do nosso canal, né? Partilhando o pão. Meus irmãos, vamos aí já passar para a palavra do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, a vossa Bíblia. Se você que pode, você que não pode, ouça, meu irmão. Abra os ouvidos para ouvir o que Deus ele vai falar através dessa palavra, né? Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, né? Perdão. Diz assim: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Amém, meus irmãos? Espera aí que aqui tem uma ressalva aqui, no versículo 9 e 10. Diz assim: mas ele me diz, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. O anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? Quer falar? Amém. Irmãos, a pergunta é essa: o que você está fazendo para Deus? Qual é o seu procedimento na sua vida quando você se converteu a Deus? A pergunta é essa. Porque Deus disse assim: todos aqueles que se convertem e creem em Deus, faz a obra. Ah, mas eu não fui chamado, irmão. Todos nós somos chamados por Deus. Todos. Não existe exceção. Todos somos chamados. Todos têm que se empenhar a fazer a obra de Deus. Ah, mas não, um pouco você der. Se você ganhar uma, vai ser uma alegria no céu. Deus vai se alegrar com aquela pessoa que você ganhou. Vai e faça. Tenha no coração ali a palavra de Deus. Tenha ali no seu coração a vontade de fazer a obra de Deus. Se você não tiver essa vontade, então, irmão, você não está servindo a Deus. Porque Deus, ele sempre, quando nós servimos a Deus, nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, essa vontade está no nosso coração. Você não consegue ficar sem fazer a obra de Deus. E aonde você está, quando você está ali, Deus fala. E Deus sempre vai impulsionar você a palavra dele. Então aqui fala, diz aí no verso 10, Apocalipse capítulo 22, verso 10. Disse-me, ainda não sabeis as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Então o tempo está chegando. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro. Quer dizer, não seles, não faça segredo, não impeça, fale essas palavras, né? Da profecia desse livro, porque próximo está o tempo da vida de Jesus. Porque Deus está falando, ó, essas palavras têm que ser faladas, tem que ser anunciada às pessoas aí fora. Então, se você tem a vida em Cristo, você tem que anunciar as palavras de Deus. Ele fala, disse-me ainda, não selem as palavras dessa profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Então o tempo está chegando. Então Deus está falando, ó, fala da minha palavra, ó, divulga a minha palavra aí. Não fecha a sua boca, né? Não fecha a sua boca, não fica parada aí dentro da igreja, para lá, para cá, e não
não abre a sua boca, não fala a palavra de Deus, irmão, você pode falar, mas não sei, não precisa você ter estudo, faculdade para falar da palavra de Deus. Só apenas abrir a boca, o Espírito Santo vai direcionar você a falar a palavra certa, irmão. Então, não fique calado, não para. Porque tem alguém ao seu lado precisando, necessitado de uma palavra, e você fechar sua boca, irmão. Aqui ele fala assim, ó, no verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Então, o que ele está dizendo, irmão? Se você é uma pessoa justa, então você seja mais ainda, né? Seja santificado, ser ainda mais. Santifique ainda mais. Se você é uma pessoa de Deus, santifique ainda mais. Não deixa as coisas que estão ao seu lado se sujar. Ser uma pessoa suja também. Se você é santo, você é justo, santifique-se ainda mais. Eis, aqui no verso 12, eis que cedo vem, esta está comigo a minha recompensa. Está comigo a minha recompensa, para distribuir a cada um segundo a sua obra. Então ele está falando, ó, se você faz, a recompensa de Deus está chegando. No dia do juízo está chegando a recompensa de Deus. E ele vai falar, venha, ele vai chamar você, ó, você que é meu amigo, você que é meu filho, venha, porque receberá a sua recompensa. Então ele vai chamar no dia do juízo e vai dar a sua recompensa, que é a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Irmãs, não olha para os erros de leitura, não olha para as coisas ruins. Lembra que eu falei no vídeo que nós gravamos anterior? Olha as coisas com bons olhos e tudo ficará bem ao seu redor. Amém? Toma posse do que você está ouvindo, que Deus está falando no seu coração dentro dessa palavra. Não toma posse dos erros, não fica reparando no que nós falamos errado, na maneira que nós agimos diante da câmera, ou no barulho que às vezes acontece, porque agora no lugar, na cidade, tem barulho mesmo, tem caminhão, às vezes o vizinho bate uma lata e assim vai. Entendeu? Então, olhe com bons olhos para que tudo te corra bem. Eu vou ler aqui o que o Espírito Santo me deu, que eu escrevi aqui no meu caderno, no meu devocional, dessa palavra. Versículo 13, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. E assim, o Espírito Santo nos mostrou que é semelhante a uma matilha de lobos. Eu pensei na matilha, os lobos sempre têm um querendo tirar o alfa, tomar o lugar dele. E aí o Espírito Santo me diz, é igual. No mundo espiritual, veja, nós estávamos lendo essa palavra e Deus colocou no coração do meu marido falou assim, olha, amor, a palavra de Deus, nós somos ali com o Senhor Jesus, nós somos igual uma matilha de lobos. Eu fiquei ouvindo com atenção, eu falei, é mesmo, né, amor? Uma matilha de lobo tem o alfa, e Jesus é o nosso alfa. Ele é quem cuida de nós, ele é quem cuida da igreja. E nós seguimos a ele, porque ele é o alfa. Amém? E aí eu pensei assim, na hora que o meu marido estava falando, eu pensei assim, só que na matilha de lobo, já assisti muito filme de lobos, essas coisas. E eu falei assim, mas na matilha de lobo, né, meu pai, na matilha de lobo tem sempre um lobo, um lobo querendo tirar o alfa da liderança, querendo tomar o lugar do alfa na matilha. E aí o Espírito Santo falou assim, que no mundo espiritual é igual. É igual. E aí eu escrevi aqui, olha, o que o Espírito Santo falou. No mundo espiritual é igual. Veja Satanás, está sempre lutando contra o Senhor Jesus. Ele está sempre tentando calar a voz do Espírito Santo
em nosso coração, para que Ele ganhe o reino nos nossos corações, para que Ele possa reinar no lugar de Jesus, que é o Alfa. Entende? Satanás é o inimigo de Deus e ele está sempre lutando para nos tirar do caminho da luz e nos levar para o caminho das trevas, meu irmão. Das trevas, meu irmão. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. O fim está próximo. Jesus está voltando. Jesus vem e temos que estar prontos com as vestes limpas para podermos alcançar a vitória ao lado de Jesus, o único, o suficiente Salvador. Então, o Espírito Santo ali mostrou assim, olha, minha filha, é igual. Satanás, ele está sempre tentando tirar o reino de Jesus do nosso coração. Quando Deus nos dá uma palavra do quê? Uma palavra de ânimo, de incentivo para nos levantar, para nos fortalecer. Irmãos, Satanás já vem de pronto, ele conhece a nossa carne, ele sabe a fraqueza da nossa carne, ele sabe a fraqueza da sua carne, minha irmã. Meu irmão, cuidado com as suas fraquezas carnais, porque o inimigo ele conhece, ele não é burro, Satanás não é burro, ele sabe, ele é inteligente. Ele foi um anjo do Senhor, né? Então, assim, cuidado, porque quando o Senhor ele nos dá uma palavra, se nós estamos ali, né, oprimidos, desanimados, entristecidos, o Senhor, ele usa a vida de alguém, ou ele põe um vídeo na internet, ali no YouTube, no TikTok, no Instagram, seja onde for. E ele pega e nos dá uma palavra, ele usa a vida de uma pessoa que você nunca viu na vida, ou usa ali um próximo de você para te falar uma palavra que te levanta, que te fortalece. Glória a Deus, você começa ali e fala, poxa, a vida é mesmo, nossa, Deus seja louvado. É, amor? Quantas vezes isso acontece com nós? Comigo, com meu marido, com o nosso filho. Mas aí o inimigo é tão sujo. Ali ele vem e ele quer tirar o lugar do alfa. Aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós somos submissos, obedientes, né? E ele pega e começa a cutucar a nossa carne. No meu caso, eu tenho dores. Ele vem e tenta mostrar para mim, olha, você serve a ele há tanto tempo, olha, mas quanto tempo você está buscando, esperando a sua cura? Mas a cura não tem? Olha, mas olha como é que você está hoje, você não está nem conseguindo andar direito. Olha a sua dificuldade para subir essa escada. Então, assim, ele começa a nos manipular através dos pensamentos. O inimigo não pode ler nosso pensamento, mas ele pode nos instigar, ele pode lançar coisas ali, pensamentos, como se nós mesmos estivéssemos pensando. E ali ele começa a tentar nos enfraquecer de novo. E ali ele começa a tentar fazer com que a gente esqueça daquela palavra que o Senhor ele trouxe para nós. Aquela palavra que o Espírito Santo veio e colocou no nosso coração com poder ali, com a graça de Deus. E ali a gente começa a voltar os olhos aonde? Na situação. A gente começa a deixar a nossa carne se manifestar. Sabe aquele, nossa, é mesmo, hoje eu estou mal. Nossa, é mesmo, olha, hoje o carro deu um probleminha, de novo, outra vez, não é, amor? Não é assim que o inimigo age? Então, meus irmãos, eu olho para a palavra do Senhor e vejo assim, meu Deus, me ajuda a esperar no seu tempo, a saber que o Senhor é quem está fazendo a obra na nossa vida, que é o Senhor quem está na direção, no controle de tudo. E no tempo certo, o Senhor vai fazer. E no tempo certo, tudo vai acontecer de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Porque, meus irmãos, nós achamos que o nosso tempo é o tempo certo, que a nossa hora é agora. Não, tem que ser agora. Não discuta com Deus, não teme com Deus, porque só Ele sabe o momento certo de nos abençoar. Só Ele sabe a hora certa de nos dar a vitória. E o tempo dele, pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, o tempo de Deus é o melhor. É o melhor. Pode ter certeza. Eu creio que um dia Deus vai preparar para nós darmos aqui os nossos testemunhos, né?
E um vídeo só vai ser muito pouco, né, amor? Para dar os testemunhos que nós temos a respeito das bênçãos, das vitórias, dos livramentos, das curas que Deus ele já fez na nossa vida. Mas tem o tempo de Deus para acontecer. Nós estamos esperando a ordem de Deus. Quando o Espírito Santo falar, agora é o tempo. Aí nós vamos começar a gravar vídeos para relatar os nossos testemunhos. Não vou falar que eu vou falar todos, mas os maiores, assim, os principais testemunhos, sim, todos são muito bons, todos são abençoados, mas o Espírito Santo ele vai nos direcionar para nós falarmos, contarmos para vocês a história que nós já vivemos desde a nossa conversão até os dias de hoje, amém? Eu creio que até isso acontecer nós ainda vamos ter muitos testemunhos prósperos aí, abençoados. Então, meu irmão, minha irmã, estejam sempre prontos para serem aí direcionados pelo Espírito Santo. Esperem o tempo de Deus, olhem para Jesus e lembrem, não deixe o inimigo das nossas almas roubar o lugar do alfa, do ômega na nossa vida, na tua vida, na minha vida. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para a palavra de Deus, para que Ele venha e cumprir em nós, para que Ele cumpra em nós a vontade, o querer dEle na hora certa, amém? No tempo certo. Meus irmãos, vamos ficando por aqui e você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu gostei para nós, fala aí, deixe seu comentário para nós, para que o YouTube entenda que esses vídeos são bons, né? Deixa aí o seu like, compartilha a palavra do Senhor, compartilha, fala do Evangelho do Senhor, fala compartilhando esse vídeo, falando da palavra de Deus, faça a obra de Deus. E lembre-se, Jesus está falando que Ele está voltando. E é logo, não vai demorar. É logo a vinda de Jesus. E Ele vai voltar para buscar a igreja. Vamos estar separados, preparados. Vamos estar com as nossas vestes limpas, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que vocês tenham aí dias de paz, dias de vitória, mesmo em meio a lutas, as dificuldades, as tribulações do dia a dia, que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.